Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Otávio, consultor de gestão. Segue mais um vídeo, pessoal, mais uma aula para que vocês tenham bastante conhecimento sobre gestão empresarial para você, comerciante e varejista principalmente, tá? Hoje nós iremos falar sobre finanças pessoais. Para você que é empresário, de repente, quando você ouve falar nesse assunto, você de repente pode até estranhar um pouco, né? Porque nós estamos falando bastante sobre gestão empresarial, gestão de negócios, gestão de empresa e de repente a gente chega hoje nessa aula aqui de finanças pessoais. Mas na realidade, na última aula que nós trabalhamos, nós explicamos sobre o DRE, o demonstrativo de resultado, várias pessoas me pediram para fazer uma videoaula sobre finanças pessoais. E aí eu pensei, né, no momento aí de planejar essa aula, e a gente sabe que você, empresário ou pessoas físicas que são funcionários das empresas, né, todos nós, né, qualquer um, nós temos finanças pessoais, não é verdade? Então você tem o seu prolabore, você tem o lucro da sua empresa, que nem sempre você pode usar na pessoa física, e eu vou falar mais disso em outras aulas, tá? Mas nós não deixamos de ter finanças pessoais, obviamente, em algum momento, tá? Pessoal, quando nós começamos a falar em finanças pessoais, de repente você já pode pensar aí que eu vou falar de planilhas, né? Que eu vou falar de você cortar custo, cortar despesas no dia a dia, mas o primeiro assunto que eu falo com você hoje nessa videoaula é sobre o seu comportamento em relação às suas finanças, tá? O seu comportamento. Então, o primeiro aspecto, antes da gente falar em sistema, em aplicativos, né, que nós temos vários aí no mercado, se você entrar aí, por exemplo, em alguma loja virtual, né, na Play Store, por exemplo, você vai lá digitar aplicativo de controle financeiro, lá nós temos vários, diversos, né, alguns pagos, vários gratuitos, enfim. Mas antes disso, o primeiro passo é você cuidar, é você lapidar os seus hábitos em relação às finanças, o seu comportamento, tá? E aí você deve estar pensando, Daniel, como é que eu vou lapidar, como é que eu vou trabalhar o meu comportamento em relação às finanças? Você vai trabalhar isso de duas formas. Primeiro é a leitura de livros, tá? E eu já indico dois para vocês. O primeiro, gente, é esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Esse é um livro de um autor americano, tá? Do T. Harv Eker. Esse livro se tornou bem popular no Brasil, ele foi lançado em 2005. Aqui nessa edição até está falando que ele já vendeu 850 mil unidades aqui no Brasil. Esse livro aqui, essa edição, ela deve ter sido publicada uns 3 anos atrás. Então a gente acredita que aqui no Brasil é certeza, né, que foi vendido aí quase 2 milhões de unidades desse livro, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro prático, mas é um livro que trabalha muito, adivinha o quê? Comportamento, tá? Que é o que você precisa lapidar, melhorar nesse momento. É o primeiro aspecto. Um outro livro que eu recomendo para você também, é o livro do Napoleon Hill, é um autor também americano, Quem Pensa Enriquece. É um livro muito popular também aqui no Brasil, tá? Inclusive, hoje existem alguns grupos no WhatsApp, no Telegram, que trabalham justamente o estudo desse livro, tá? Eu estou relendo esse livro pela terceira vez, inclusive aqui hoje, né, eu estou aqui na página 73 desse livro, na 72, aliás, que fala que está iniciando o capítulo 3, ó, o poder da autossugestão, tá? Então é um livro bem interessante, um livro bem prático, que fala justamente um pouco do nosso comportamento, das atitudes que você, que eu, que qualquer um de nós devemos ter em relação às finanças, tá bom? Então, o primeiro aspecto, pessoal, trabalhe muito o seu comportamento, tá? Abasteça a sua mente com muitos comportamentos positivos, com muitos pensamentos positivos, porque os pensamentos vão levar ao comportamento. Eu assisti ontem uma videoaula do Tony Robbins, né, o maior coach do mundo, e ele disse, ele fez uma fala que me chamou muita atenção, que ele disse que a nossa mente tem que ter guardas, tá? E esses guardas são justamente os livros, né, os audiobooks, tá? Os podcasts, né? A gente tem hoje vários podcasts bem interessantes aí no mercado, lá no Spotify, você pode baixar, tem vários muito bons. Então ouça bastante isso, tá? Trabalhe bastante
observe muito o que você pensa para você ter comportamentos de fato que vão contribuir com a sua gestão financeira pessoal, tá? Então, gente, a partir do momento que nós trabalhamos aí a gestão, essa questão do comportamento em si, nós passamos aí para o segundo passo, que é de fato a parte de controle, a parte que a gente coloca a mão na massa, tá? Duas ferramentas que eu peço para vocês trabalharem elas, são duas: o controle de caixa e o fluxo de caixa, tá? Essas duas ferramentas, elas são trabalhadas, devem ser trabalhadas também nas empresas, nas organizações, né, da qual nas próximas videoaulas eu vou sim trabalhar elas focadas na gestão empresarial. Hoje, devido a essa videoaula de finanças pessoais, nós estamos dedicando as duas ferramentas aqui para as finanças pessoais sua, tá bom? Então vamos lá. Essa ferramenta é muito simples, o controle de caixa, que é a primeira. Aqui a gente trabalha a entrada e a saída. Então, quais entradas você teve no seu dia? Lembrando de novo, você pessoa física. Quais entradas você teve durante o dia? Quais entradas você teve durante a semana, durante o mês? E aí você vai escolher qual que é o horizonte temporal aqui que você vai escolher. Se você vai trabalhar o dia, a semana, o mês, tá? Normalmente eu digo, pessoal, que o controle de caixa, ele é um retrato do seu passado. Então, por exemplo, você tomou um café da manhã hoje, você anotou no seu controle de caixa. Ontem você fez uma refeição fora, você fez uma compra de supermercado, por exemplo, pagou a farmácia, então você lançou no controle de caixa. Então percebe que a gente está levando sempre, né, o verbo para o passado, tá? Uma outra ferramenta muito importante, e essa vai te ajudar muito, tá? Porque se você trabalhar muito essa ferramenta chamada fluxo de caixa, até eu peço que você anote aí no seu papel o fluxo de caixa, você nunca mais vai ter problema financeiro, tá? Então trabalhe o seu fluxo de caixa. Eu trouxe um exemplo aqui, eu vou até dar alguns exemplos aqui, vou pegar um pincel de outra cor para a gente trabalhar aqui com os números. Mas é muito simples o exemplo que eu vou dar aqui para a gente preencher. Esse M1 que você está vendo aqui, ó, M1, M2, M3, eu estou colocando como exemplo aqui meses, tá? Então, mês 1, o mês 2, o mês 3, e aí sucessivamente ele segue. Você deve estar se perguntando, Daniel, mas e se eu quiser fazer por dia, por semana? Pode também, tá, pessoal? Naturalmente, vocês podem fazer sim, tá? Então aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos esse CR aqui, é contas a receber. Então anota aí no seu papel, contas a receber. Esse CP aqui nós temos contas a pagar, tá? E aqui nós temos, ó, o contas a receber nessa linha menos o contas a pagar, depois o saldo anterior e depois o saldo total ou saldo atual, tá? Digamos nesse exemplo que nós temos aqui nesse mês, nós estamos em abril, esse mês 1 aqui, nós temos R$100 para receber. É um exemplo, ok? De contas a pagar, digamos que nós temos aqui, ó, R$60 de contas a pagar. E aí aqui a gente faz, ó, contas a receber menos contas a pagar. 100 menos 60, 40. Então nós temos R$40. Digamos que no nosso exemplo, a gente tinha um saldo anterior que veio do mês de março de R$20, tá? Então aqui a gente tem, ó, 40 mais 20, 60, né? Então nós temos um saldo aqui de 60. Esse saldo aqui total, esse saldo da última linha, esses R$60, nós vamos levar ele para o saldo anterior do mês seguinte, não é verdade? Então ele já vem para cá automaticamente, ó. 60 estava aqui, ele veio para cá, tá? E isso se a gente estiver fazendo no último dia do mês 1. Lembrando que nós terminamos, por exemplo, o mês com R$60, automaticamente ele vem para cá, tá? E aqui a gente continua. Digamos aqui no mês 2 que nós teremos R$200 para receber. Aqui a gente vai ter R$100, digamos, a pagar, né? Então aqui a gente faz, ó, 200 menos 100, né? Nós vamos colocar aqui, ó,
R$100, vamos colocar, e aqui eu tenho 100 mais 60, R$160 nesse exemplo, tá? Lembrando, pessoal, e aí segue, e aí o 160 já vem para o saldo anterior do mês seguinte, e aí vai. Lembrando que essa ferramenta, pessoal, é a ferramenta do fluxo de caixa, e o fluxo de caixa, o foco dela é no futuro, tá? Então é como se fosse uma ferramenta de planejamento, o foco está no futuro das suas finanças pessoais. Então por isso que eu digo, olha só, você a partir de agora, você sabe o saldo que você vai ter, né, como previsão, pelo menos, nos próximos dias ou nos próximos meses. E aí fica aquela reflexão, você vai querer que esse saldo ele fique no negativo? Essa é a pergunta, né? É óbvio que não. Então por isso que você vai trabalhar hoje no presente para você evitar que no futuro você tenha problema financeiro, porque a ferramenta vai te mostrar, ela vai te apontar isso quando, né, eventualmente vai ocorrer algum problema de saldo financeiro aí nas suas finanças, tá bom? Ok, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, eu faço até questão, pode escrever, manda aí aqui no canal, tá? Nós estamos em todas as redes sociais, então poste aí, pode me chamar no privado, para você que está no Instagram, manda o seu direct aí, para você no Face também, manda aí no Messenger que a gente vai responder, no YouTube, coloca suas dúvidas, seu comentário, se inscreve aqui no canal, tá bom? Dá um like aí para nós, que vai ser uma honra aí, a gente vai estar sempre contribuindo, e toda semana 2 vídeos novos, 2 vídeos aulas para você que está assistindo aí, tá bom? Um abraço a todos, ótima semana!